A todos vocês, uma satisfação recebê-los aqui, junto com o Rubens Furlan, que foi uma figura muito importante para que nós realizemos esse encontro aqui em Barueri. A Bruna Furlan, deputada federal, que vai chegar dentro de pouco tempo mais, ela teve essa ideia já há uns 2, 3 meses, me procurou. Ela teve um estímulo nessa ideia do nosso senador José Serra, que também deve estar conosco aqui hoje, e finalmente nós conseguimos viabilizá-la. Eu quero agradecer muito à Câmara Municipal de Barueri, que nos cedeu o local. Isso, como disse o Furlan, não é uma reunião política, é uma reunião do Instituto de Formulação e Elaboração Política ligado ao PSDB, mas nós, inclusive, convidamos pessoas de diferentes filiações partidárias para que estejam conosco aqui. Rapidamente, nós vamos fazer um primeiro bloco, que eu espero concluir pontualmente ao meio-dia, e que vai iniciar com a fala dos 5 palestrantes que estão aqui: o Luiz Paulo Veloso Lucas, a Regina Meyer, o Fernando Chucre, não é? E também a nossa presidente do SEAD, me deram a Rovena, e finalmente o Gustavo Palhares, que é da região, diretor da região metropolitana de Belo Horizonte. Pois bem, eles falarão de 10 a 12 minutos cada um, e em seguida nós abriremos para perguntas, questionamentos, ideias, não é? De modo que ao meio-dia nós encerraremos a nossa parte de palestrantes e ouviremos então o nosso prefeito, que está aqui ao meu lado, Marcos Mello, é prefeito de Mogi, uma grande cidade da região metropolitana. Depois nós teremos o Paulinho Serra, que é o prefeito de Santo André, também uma outra grande cidade, e o Fernando Fernandes, que é prefeito de Taboão da Serra. Em seguida vão falar o Dória, o Serra. Eu procurarei fazer brevissimamente uma síntese do que foi dito aqui, e o encerramento será feito pelo governador Geraldo Alckmin, fazendo um balanço desse quase um quarto de século de região metropolitana, em que é importante refletir sobre o que avançamos e sobre o que temos como desafios. Eu gostei muito de ouvir o Furlan, sempre muito ativo e com uma expectativa de ação intensa para realmente estimular os empreendedores, os investidores, geração de emprego. E queria dizer a vocês o seguinte: tem um grande pensador americano, professor de Harvard, que ele diz que as cidades ampliam as capacidades humanas. Vocês imaginem uma megalópole como a região metropolitana de São Paulo. Ampliam mais ainda. E não é por outra razão que São Paulo, com esse espírito empreendedor, essa capacidade de inovação, de iniciativa, que tem um respaldo forte no nosso sistema de ensino técnico, tecnológico, laboratórios, pesquisa, essa megalópole de 21 milhões de habitantes, que é 10% da população do Brasil, é responsável por 20% do PIB do Brasil. É muito importante vocês terem isso em conta. A região metropolitana de São Paulo tem 21 milhões de habitantes, 10% da população do Brasil. E o PIB da região metropolitana de São Paulo é 20% do PIB do Brasil. E é mais da metade do PIB do estado de São Paulo. Esse é um espaço que, com todas as dificuldades, com todos os desafios, propicia um desenvolvimento intenso como caracteriza esse pensador americano, das capacidades humanas, da criatividade, da inovação, do empreendedorismo, não é? Com 39 municípios.
A situação hoje não é uma situação confortável do ponto de vista de finanças públicas. Claro que Barueri sempre será uma exceção nisso, não é? Barueri, com os recursos que dispõe, com boa gestão, os resultados estão à vista. Eu tenho acompanhado, com conversas com o prefeito, com o Furlan, o que ele está fazendo para realmente dar um novo ímpeto a Barueri no que se refere a empreendedorismo, inovação, inclusive com ideias com respeito à constituição de um núcleo de acolhimento de startups, de empresas, de jovens que queiram desenvolver ideias. Isso é uma coisa que certamente virá ao seu tempo e que é muito compatível com o perfil do município de Barueri. No que se refere à região metropolitana, nós vamos procurar analisar essas ações, né, que devem ser coletivas e coordenadas, que não são fáceis de fazer, não é? Houve um avanço extraordinário na região metropolitana ao longo desses últimos 25 anos, mas é preciso fazer e é possível fazer mais para que a gente tenha uma região metropolitana cada vez melhor. O estado de São Paulo tem 6 regiões metropolitanas: São Paulo, Campinas, Santos, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Ribeirão Preto e Sorocaba. No Brasil existem muitas regiões metropolitanas, inclusive eu fiquei surpreso com estados que são menos desenvolvidos, mas que investiram fortemente na constituição de regiões metropolitanas. Espero que isso tenha propiciado mais oportunidades para o desenvolvimento desses estados que trabalharam nessa direção. Mas eu queria dizer que o nosso propósito fundamental na conversa de hoje, ao ouvir os nossos especialistas, é ver como focar o desafio da região metropolitana do ponto de vista das pessoas e não apenas do ponto de vista do território, né, mas das pessoas, da qualidade de vida. Existem alguns aqui que já estão numa idade semelhante à minha, que podem comparar 25 anos atrás e hoje. Eu não tenho a menor dúvida, nesses 25 anos, a evolução que nós tivemos foi extraordinária. A região metropolitana como um todo, do ponto de vista dos indicadores fundamentais, de renda, de atenção médico-hospitalar, de educação, o avanço que fizemos em matéria de ensino técnico, tecnológico ao longo desses anos foi realmente extraordinário. É preciso focar nas pessoas. Isso fica a cada dia mais evidente. Para mim, me dá uma enorme satisfação, com todos os desafios que nós temos, nessa semana, ver que a cidade que mais avanço fez, a região que mais avanço fez no Brasil em matéria de mobilidade, é a região de São Paulo. Com todos os nossos queixumes, com nossos questionamentos, legítimos, porque se poderia sempre andar a um ritmo maior, mas essa região ela tem respondido muito eficazmente e tem tudo a ver com a gente que mora aqui e com as gestões públicas que são realizadas aqui, não é? Portanto, eu queria desejar um bom resultado, um bom trabalho nessa nossa conversa, nesse primeiro bloco, que vai até o meio-dia, e dizer a vocês que eu não vejo o futuro turvado, não é? Difícil de encarar. Eu não vejo o desafio maior do que a nossa possibilidade de vencer o desafio. Mas eu reconheço que nós vivemos uma situação de crise, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma referência aqui em São Paulo, aqui na região metropolitana, aqui em Barueri, que nos faz ser esperançosos de que nós vamos enfrentar e vencer o desafio. Muito bom dia e bom trabalho a todos.